Vamos respeitar o adversário, será um jogo difícil ou os dois lados têm chance. É sempre o mesmo discurso, porém o Yamal nunca pareceu interessado em seguir esse roteiro. Enquanto o mundo inteiro apontava a França como a principal favorita ao título da Copa, um garoto de apenas 19 anos resolveu fazer exatamente o contrário. Ele olhou para a seleção mais temida do torneio, para um ataque formado com Mbappé, Dembélé, Olise e companhia e simplesmente disse que eles não eram os melhores. Mais do que isso, ele afirmou que se alguém tinha que sentir medo naquele confronto, não era a Espanha, mas sim a França. Naquele momento, muitos chamaram o garoto de arrogante, outros disseram que era apenas um garoto falando demais antes do maior jogo da sua carreira. Porém, existe um detalhe, poucas horas depois ele teria 90 minutos para provar que estava certo. E foi exatamente aí que a história deixou de ser apenas uma entrevista e virou uma das maiores demonstrações de personalidades da história. O Yamal lembrou que a Espanha era a atual campeã da Euro e disse que respeitava a França, mas não via motivo para tratá-la como um time invencível. Então soltou uma aspas que chamou a atenção do mundo inteiro. Na coletiva, o Yamal disse que desde que ele estreou pela seleção da Espanha, a França ainda não havia conseguido vencê-los. Era um recado claro, para ele os favoritos não eram os franceses, os favoritos eram eles. A resposta veio rapidamente. Do lado francês, outros dois jovens jogadores, como Doué e o Zaïre Emery, reforçaram que a França também não tinha medo. Jules Koundé, companheiro do Yamal no Barcelona, tentou diminuir a polêmica dizendo que já conhecia o lado provocativo do garoto. O Konaté foi ainda mais direto e afirmou que o Yamal poderia falar o que quisesse, porque tudo seria decidido dentro de campo. E de verdade eles tinham razão, tudo foi decidido dentro de campo. O problema é que o Yamal parecia saber exatamente o que estava fazendo. Talvez seja esse o detalhe que muita gente não percebe. Isso nunca foi sobre falta de respeito, sempre foi sobre confiança. Existe uma diferença enorme entre ser arrogante e acreditar tanto no próprio time que você não sente necessidade de esconder isso. O Yamal nunca disse que a França era ruim, nunca desrespeitou Mbappé ou qualquer outro jogador. O que ele fez foi algo muito mais raro no futebol moderno, ele assumiu toda a responsabilidade. Em uma época onde quase todos os jogadores preferem respostas prontas para evitar críticas, ele resolveu bancar a própria opinião. Isso aumenta a pressão de uma forma absurda. O Yamal colocou toda a reputação pro resto da carreira dele em risco. Se a Espanha perdesse a internet, os jogadores franceses não perdoariam o Yamal tão cedo. Ele seria chamado de soberbo, mascarado, imaturo, pipoqueiro. Ou seja, quando o Yamal decidiu falar antes do jogo, ele colocou um alvo nas próprias costas. E poucos jogadores de 19 anos teriam coragem de fazer isso. Na verdade, eu acho que ninguém teria essa moral. O Yamal fez algo simplesmente inacreditável. Ele chamou toda a pressão e toda a mídia pra cima dele. Ou seja, se a Espanha perdesse, nenhum outro jogador seria criticado a não ser ele. Com 19 anos de idade, o moleque simplesmente bancou toda a responsabilidade, toda a pressão no meio de um elenco cheio de estrelas. Mas no meio disso tudo tinha um motivo pro Yamal ter tanta confiança. O histórico recente entre Espanha e França favorecia completamente os espanhóis. Foi assim na Eurocopa em 2024, quando o Yamal marcou um golaço e ajudou a eliminar os franceses na semifinal. Foi assim novamente na Nations League, quando a Espanha voltou a vencer em um jogo completamente maluco. E agora surgia mais uma semifinal, dessa vez em uma Copa do Mundo, e pra muita gente era apenas coincidência. Porém, pro Yamal era a confirmação de que a Espanha sabia exatamente como enfrentar aquele adversário. Mesmo assim, quase todo mundo apontava a França como favorita, e de verdade, era compreensível. A campanha francesa até ali era praticamente perfeita. A defesa era sólida, o ataque funcionava e os caras têm simplesmente Mbappé, Olise e Dembélé na frente, cara, é impossível não se assustar. Enquanto isso, a Espanha vinha sendo criticada por não encantar tanto quanto em outros momentos. Empatou com Cabo Verde e quando vencia, não convencia a parte da imprensa. O próprio Yamal ainda não tinha feito uma atuação bizarra e inesquecível naquela Copa. Era como se ele estivesse guardando o seu melhor futebol justamente pro maior palco possível. Quando a bola finalmente rolou, ficou claro que toda aquela confiança não era apenas discurso. A Espanha entrou em campo sem medo, controlando o jogo, querendo a bola e sem esperar a França no seu campo de defesa. Os espanhóis não mudaram a identidade por conta do adversário, manteve posse de bola, pressionou alto e literalmente fez o que prometeram durante a semana toda. E não demorou para que o Yamal começasse a participar diretamente da partida. Foi dele a jogada que terminou com um pênalti para a Espanha convertido por Oyarzabal. Depois disso, o Yamal e companhia dominou completamente
completamente a partida, sem dar a menor chance pra França. A partir daquele momento, tudo começou a acontecer exatamente como a Espanha queria. A França precisou se lançar no ataque, deixando espaços que antes não existiam. Mbappé tentava aparecer, o Dembélé buscava criar jogadas e o Olise procurava fazer o que ele sabia de melhor, mas de verdade, cara, a marcação da Espanha encaixou perfeitamente. O Olise vai ter pesadelo com o Cucurella durante meses e meses, irmão. O que esse cabeludo fez com o Olise foi algo simplesmente bizarro. E foi curioso observar que o time considerado mais perigoso da Copa não conseguiu criar uma chance clara de gol. Enquanto isso, o Yamal e seus capangas jogavam com tranquilidade, né? Como se fosse só mais uma partida. Então veio o segundo gol. O Pedro Porro apareceu para ampliar o placar e praticamente colocar a Espanha na final da Copa do Mundo. Naquele instante, todas as entrevistas da semana começaram a fazer ainda mais sentido. Não porque o Yamal tivesse marcado um gol ou dado uma assistência, mas porque aquilo que ele disse antes do jogo estava acontecendo diante dos olhos do mundo inteiro. A França realmente parecia desconfortável, a Espanha realmente era superior. E aquele garoto que tanta gente acusou de falar demais acabava de sustentar cada palavra dentro de campo. Tem uma frase muito famosa no esporte que diz que confiança é silenciosa e insegurança faz barulho. Mas talvez exista uma exceção, né? Tem jogadores que falam porque realmente acreditam no que pode fazer. Foi assim com Ibrahimovic durante toda a sua carreira. Foi assim com Cristiano Ronaldo em vários momentos. E até o próprio Mbappé, quando surgiu pro futebol mundial, era dessa maneira. E de verdade, cara, o Yamal é simplesmente bizarro, gente. Desde os 17 anos de idade, o garoto já dava entrevistas polêmicas, chamando toda a moral e toda a responsabilidade. Imagina você postar esse tipo de stories antes de uma semifinal de Copa do Mundo, provocando a França. Tudo isso antes do jogo começar. Imagina você ter a plena confiança que você vai entrar, que você vai resolver, vai jogar bem, que a sua seleção vai bater na melhor seleção do planeta. Cara, o Yamal colocou a moral dele e o status, a reputação da carreira dele em risco. Se a Espanha perdesse, esse garoto ia ser pra sempre hostilizado e chamado de pipoqueiro, mas não, ele falou e assumiu a bronca. Talvez o Yamal ainda tenha muito pra evoluir, por mais genial que ele seja, ele acabou de completar 19 anos. Talvez ele ainda nem seja o melhor jogador do mundo, mas tem uma coisa que é impossível de negar, ele não se esconde da responsabilidade. Ele não é o famoso engenheiro de obra pronta, que espera o jogo terminar pra dar entrevista. Ele fala antes, ele compra a pressão e coloca o próprio nome em jogo, e depois entra em campo disposto a bancar cada palavra. Já fez isso diversas vezes em confrontos contra o Atlético de Madrid e o próprio Real Madrid. Contra a França foi exatamente isso que aconteceu. A Espanha venceu por 2-0, garantiu vaga em mais uma final de Copa do Mundo e mostrou que confiança, quando vem acompanhada de futebol, deixa de ser arrogância e passa a ser apenas uma descrição da realidade. No fim das contas, muita gente achou que o Yamal estava falando demais. O problema é que, mais uma vez, ele estava certo. Mas enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bota a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, tá?